Olá, graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que Deus abençoe cada um de vocês, espero que vocês estejam bem, né? E que Deus continue abençoando cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma aula, e a aula de hoje vai ser baseada no capítulo 19 da Confissão de Fé de Westminster, que trata a respeito da lei de Deus. Inicialmente, nossas palavras introdutórias são no sentido de que a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Ela reflete aquilo que Deus é. O que é que Deus é? Deus é santo. Lembra daquela passagem de Isaías capítulo 6, a partir do verso 1, que Isaías vê o Senhor no alto e sublime trono e ele vê serafins, que são uma espécie de anjos, voando de um lado para o outro e cantando santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Você lembra disso? Então, Deus é santo. Logo, tudo aquilo que procede dele é santo. A sua bondade é santa, a sua justiça é santa, seu amor é santo, sua graça é santa e também a sua lei é santa. E, aliás, Paulo diz isso, né? Paulo diz, a lei é santa, a lei é santa. Por que ela é santa? Porque ela reflete aquilo que Deus é, ela reflete o caráter santo de Deus. A Confissão de Fé, tratando a respeito da lei, ela fala sobre 3 tipos de lei. O primeiro tipo de lei que a Confissão de Fé aborda é a lei moral. Quanto a isso, a Confissão de Fé ela faz uma ligação entre a lei que Deus deu a Adão lá no Jardim do Éden, quando Adão foi criado, santo, justo, perfeito, reto, sem pecado. Então, e a lei que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai, em 10 mandamentos. Né? Enquanto esse Confissão de Fé diz assim, Deus deu a Adão uma lei e dotou-o com o poder e a capacidade de guardá-la. Então aqui nós temos a Confissão de Fé dizendo que Deus deu uma lei a Adão, e não somente ele deu a lei a Adão, mas ele deu a Adão a capacidade de guardá-la. Agostinho dizia mais ou menos assim, que o Senhor nos dá aquilo que ele nos ordena. Ele nos dá aquilo que ele nos capacita a fazer aquilo que ele nos ordena. Então Deus, ao criar Adão, ele deu a Adão a lei, ele colocou uma lei na consciência de Adão, ele colocou uma lei na estrutura racional, na estrutura moral de Adão, e não somente isso, mas ele deu a Adão a capacidade de guardar aquela lei. Daí tem uma grande discussão se Adão tinha livre-arbítrio ou não antes do pecado, e o nosso entendimento é que Adão tinha sim livre-arbítrio antes do pecado, foi o único homem assim que teve livre-arbítrio fora Cristo, né? Cristo foi o que teve livre-arbítrio perfeito aqui nessa vida, mas assim, homem, criatura que teve livre-arbítrio foi Adão. Deus deu a ele a capacidade de guardar a lei, mas Adão não guardou essa lei, a gente sabe disso. Veja, essa lei que Deus deu a Adão, que Deus colocou na estrutura moral de Adão, esta lei, Deus prometeu abençoar Adão pela obediência e abençoou puni-lo com a morte pela desobediência. E todo mundo aqui sabe o que foi que aconteceu com Adão. Ele não obedeceu à lei, ele quebrou a lei, violou a lei e foi expulso do paraíso. Ser expulso do paraíso significa ser expulso da presença de Deus. Então a gente vê com isso aí que Adão tinha livre-arbítrio, que ele perdeu quando caiu. Então, depois de Adão, nenhum homem nasce com livre-arbítrio. Todo homem nasce morto, todo homem nasce escravizado ao pecado, nenhum homem nasce com livre-arbítrio. Adão foi o único homem que teve livre-arbítrio. Então, nenhum homem nasce mais com livre-arbítrio. O único que veio depois com livre-arbítrio, até o fim de sua vida, que obedeceu perfeitamente à lei de Deus, foi Cristo. Fora Cristo, nenhum outro mais teve livre-arbítrio. A Confissão de Fé diz, essa lei que ele deu a Adão, veja, essa lei, a mesma lei, não é outra lei. Veja, essa lei continuou a ser uma perfeita regra de justiça. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos. Veja que a Confissão de Fé, de fato, liga a lei que Deus colocou na estrutura moral de Adão e a lei que Deus deu a Moisés, resumida em 10 mandamentos. A lei moral, ela não se refere apenas aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um resumo da lei moral.
Então, se você quiser ter um resumo da lei moral, vá lá. Se você, isso está no capítulo 20 de Êxodo. Se você ler os capítulos seguintes, 21 seguintes, você vai ver que é um desenrolar dos 10 mandamentos nesses capítulos seguintes. Então, os 10 mandamentos que estão ali na lei de Deus. Não tenha outros deuses diante de mim, não faça mais de escultura, não adore essas imagens, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, guarde o sábado, honre seu pai e sua mãe, não mate, não adultere, não furte, não cobice, não diga falso testemunho e não cobice nada que seja do seu próximo. Então, isso é um resumo do que Moisés dirá a partir do capítulo 21 de Êxodo. Então, os 10 mandamentos são um resumo da lei moral de Deus. Então, aquela lei que Deus deu a Moisés em 10 mandamentos é a mesma lei que Deus havia colocado na estrutura moral de Adão. Por exemplo, você chega numa terra pagã, num lugar onde ninguém nunca ouviu falar de 10 mandamentos. Nunca. Todavia, lá você encontra pessoas, cidadãos de bem, de boa índole, por assim dizer, que ensinam para seus filhos: meu filho, não mate, meu filho, não roube, não pegue o que é dos outros, meu filho, o que é dos outros, deixe para lá. Veja, essa atitude moral que esse pagão tem e ensina essa atitude para seus filhos, ele aprendeu com quem? Ele aprendeu com a lei que está na sua própria consciência. Ele ensinou ao seu filho: olha, nunca minta, fale sempre a verdade. Quer dizer, existe esse padrão moral que Deus estabeleceu nele. Então, a lei de Deus, ela está, antes de ser colocada nos 10 mandamentos, ela foi nos 10 mandamentos, lá em 2 tábuas que ele deu a Moisés, foi colocada na nossa estrutura moral, na nossa consciência. Né? Daí, então, a gente encontra ateus, a gente encontra pagãos, que muitas vezes agem de conformidade com aquilo que está na lei de Deus. Por quê? Porque isso está na estrutura dele. Eu quero citar aqui algumas passagens bíblicas quanto ao assunto. Mateus capítulo 22, do 37 ao 40, diz assim, Jesus falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, nós temos aqui um resumo dos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos. Amar ao Senhor e amar ao próximo. De que maneira nós devemos amar o Senhor? De todo o nosso coração, devemos amar o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, devemos amar o Senhor. Isso é um resumo dos 10 mandamentos. Tiago capítulo 2, versos 8, 10 e 12, diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. O que é que a gente observa aqui, nessas 2 passagens? A validade da lei moral. A validade da lei moral. A lei moral foi reforçada por Jesus e pelos seus apóstolos no Novo Testamento. Às vezes as pessoas perguntam: o que é que do Velho Testamento vale para o Novo? Para nós hoje em dia. O que é que do Velho Testamento vale para nós hoje em dia? O que do Velho Testamento vale para nós hoje em dia, irmãos, a gente pergunta assim: esse ensinamento do Velho Testamento é reforçado no Novo Testamento? Se o que o Velho Testamento é reforçado no Novo Testamento, então serve para nós. Então nós estamos aqui. Os 10 mandamentos nós encontramos reforçados aqui no Novo Testamento. Então eles servem para nós, né, como o padrão moral de Deus. E um detalhe aqui nessa passagem de Tiago é que às vezes uma pessoa pode se vangloriar de que ela não faz isso, não faz aquilo, que ela é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, e ela acha que por isso ela vai ter algum mérito diante de Deus, ela vai ser abençoada por Deus por conta disso. Mas veja que a lei de Deus exige perfeição. Então, nós temos que observar toda a lei de Deus. Aí Tiago diz: aquele que observa 9 mandamentos e quebra apenas um é réu
é culpado de quebrar todos os 10. Existe uma ligação assim muito íntima em todos os 10 mandamentos. Um amarra o outro. De sorte que quebrar um deles é quebrar todos os 10 mandamentos. É o que Tiago diz. Então ninguém pode se vangloriar de que eu guardo 9 mandamentos. Se quebrar um, é culpado de quebrar os 10. Às vezes, a gente pensa que Deus é que nem um professor de escola, né? Por exemplo. Então, na escola, o professor passa uma avaliação com 10 questões. O aluno acerta 9 e erra uma. Então, que nota o professor dará àquele aluno? Nota 9 e ainda parabeniza, né? Parabeniza. Porque aquele aluno tirou 9. Recentemente eu participei de uma banca de monografia do curso de bacharel de teologia. Eu digo recentemente, mas eu já participei de milhares, de centenas dessas bancas, mas a mais recente, né, que eu participei, o aluno tirou 9,5. Quer dizer, a nota máxima é 10. Para que ele chegasse à perfeição, ele teria que tirar 10. Ele tirou 9,5, ficou meio ponto abaixo da nota máxima. Mas ele foi muito elogiado, né? Boa nota ótima, nota espetacular, grande nota, foram os comentários. Então a gente é assim, né? A gente dá 9,5 a um aluno e elogia aquele aluno. E a gente pensa que com Deus é assim também, né? Que Deus nos dá uma avaliação de 10 questões e a gente acerta 9 e erra uma, então Deus nos dá 9 e nos parabeniza. Não. Na equação de Deus, aquele que acerta 9 ganha 0. Deus exige que você tire 10. Né? Então, aquele que quebra um mandamento da lei de Deus é culpado de quebrar todos os 10 mandamentos. Então, veja, perceberam que a teologia da confissão de fé vê uma continuidade entre a lei que Deus deu a Adão, que Deus colocou na consciência de Adão, e a lei que Deus deu a Moisés em 10 mandamentos. Perceberam isso aí? É a mesma lei, não são duas leis diferentes. A lei expressa nos 10 mandamentos, ela tem uma dupla divisão. Então, você tem, na lei que Deus deu em 10 mandamentos a Moisés, ele deu em 2 tábuas. Então, na primeira tábua, você tem os primeiros 4 mandamentos. Quais são eles? Não ter outros deuses além do Senhor, não fazer mais de escultura e não adorá-la, não tomar o nome do Senhor em vão e guardar o sábado do Senhor. Então, esses são os 4 primeiros mandamentos que estão escritos na primeira tábua, e esses 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus. Eles falam da nossa relação para com Deus. Na segunda tábua, nós temos os outros 6 mandamentos. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar nada que seja do próximo. São os 6 próximos mandamentos que estão na segunda tábua. E esses 6 mandamentos nos ensinam nossos deveres para com o homem, para com o nosso próximo. Então veja que os 10 mandamentos se resumem em 2 partes. Nossos deveres para com Deus, aquilo a minha relação com Deus, e os meus deveres para com o meu próximo, a minha relação para com o meu próximo. A confissão de fé diz que a Israel, diz que a lei foi dada a Israel considerado uma igreja. Dessa forma, a teologia da confissão de fé ensina que a igreja começou no Antigo Testamento e chegou aos dias do Novo Testamento. Isso aqui é importante porque geralmente a gente encontra pregadores, professores que ensinam que a lei, que a igreja é uma novidade do Novo Testamento. Não é. Ela, na estrutura cristã, sim, ela começou no Novo Testamento, na estrutura cristã. Mas como igreja de Deus, como povo de Deus, ela existe desde lá do Antigo Testamento. Por exemplo, em Atos capítulo 7, quando Estevão está dentro do Sinédrio, Estevão começa a discursar ali. Aí tem um momento em que ele diz assim: este é o Moisés que esteve com a congregação no deserto. Então, ele quando fala assim, Moisés que esteve com a congregação no deserto, onde foi que Moisés esteve com a congregação no deserto? Lá no Antigo Testamento. E o que nos chama a atenção, irmãos, é que a palavra congregação aí, usada por Estevão, quando Estevão disse, Moisés esteve no meio da congregação, a palavra congregação aí na língua grega é a palavra igreja.
Eclésia no grego. Este é o Moisés que esteve no meio da eclésia no deserto. É assim que diz o grego. Então, o grego chama o povo de Israel do Antigo Testamento de igreja. Então, a igreja não é uma novidade do Novo Testamento, mas ela existe desde os dias do Antigo Testamento. E Israel, considerado uma igreja, recebeu a lei moral do Senhor. A igreja do Novo Testamento foi enxertada na igreja do Antigo Testamento. A diferença entre a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento é que a igreja do Antigo Testamento era nacional, ela estava limitada a um povo, ao povo judeu. Enquanto que a igreja do Novo Testamento, ela agora é mais abrangente, ela agora está entre as nações, ela não se limita a um povo, não se limita a uma raça, não se limita a uma nação. Ela agora alcançou os povos, tribos, línguas e nações. Então, no Antigo Testamento, a igreja era formada só por judeu ou por gente de outra nação que se tornava judeu e então participava da igreja. Mas hoje, a igreja é composta de gente de todas as nações do mundo. O evangelho entrou em praticamente todas as nações do mundo, e em todas as nações do mundo nós temos pessoas convertidas que fazem parte da igreja. Então a igreja saiu do âmbito nacional para agora pertencer ao âmbito internacional. Deus requer do seu povo em todas as eras que obedeça a sua lei inteiramente. Deus não aceita uma obediência pela metade, mas ele requer inteira submissão aos seus estatutos. Lembra que eu disse há pouco? Aquele que guarda 9 mandamentos, mas tropeça num, é culpado dos 10. Então, Deus requer do seu povo que ele observe cada mandamento da sua lei, sendo submisso a ela. Frequentemente, ouvimos que os crentes não estão debaixo da lei. Isso, ouvimos muito, né? Frequentemente ouvimos que o crente não está debaixo da lei. Bom, é preciso primeiro perguntar de qual lei o crente não está debaixo. Né? A gente disse que a confissão de fé fala de 3 tipos de lei. Né? A gente está no primeiro tipo aqui, que é a lei moral. Né? Então, quando alguém diz assim, o crente não está mais debaixo da lei, a gente deve perguntar que tipo de lei. Daqui a pouco a gente deve ver os outros 2 tipos de lei. Mas, deixando os outros 2 tipos de lei um pouquinho de lado, dentro dessa questão, os crentes não estão mais debaixo da lei, nós afirmamos a princípio que é verdade que os crentes não estão debaixo da lei como um pacto de obras para serem justificados ou condenados. Né? Ou seja, o crente não está debaixo da lei assim para ser salvo ou condenado, não. Mas porque a lei não condena, a lei primeiro ela não tem a função de salvar, pelo contrário, a lei tem a função de condenar, de acusar os nossos pecados e nos condenar. Mas o crente não está debaixo da lei, nem para salvação, nem para condenação. Ele não está debaixo da lei para salvação, porque a salvação é pela graça mediante a fé e não pela observância da lei. E ele não está debaixo da condenação da lei, porque Cristo já morreu por ele. E aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há mais sobre ele. Então o crente está livre da condenação da lei. Então, nesse sentido, no sentido de que o crente tem que ser salvo pela lei ou ser condenado pela lei, nesse sentido, de fato, o crente não está debaixo da lei, não. Mas o crente está debaixo da lei no sentido de que a lei serve para ele de grande proveito, manifestando-lhes a vontade de Deus e o dever que eles têm. A lei dirige os crentes e os obriga a andar segundo a retidão. Então, nós somos salvos pela graça, segundo a graça, pela graça de Deus mediante a fé. Então, o crente, ele deve observar a lei, andar de acordo com a lei, mas não para ser salvo e nem com medo que ela o condene, porque ela nem o salva e nem o condena. Quem salva o crente é Cristo mediante sua graça através da fé. Mas a lei serve para o crente como norma de vida. É a pergunta que ele pode fazer assim: Deus, muito obrigado porque o Senhor mandou Jesus, que veio e cumpriu a lei em meu lugar. Jesus veio e cumpriu a lei em meu lugar. E ele me salvou da condenação da lei. O que é que o Senhor quer que eu faça para viver uma vida agradável ao Senhor? Aí ele diz: ande de acordo com minha lei. Como é que você deve andar? Não tendo outros deuses além de mim, não fazendo imagens de escultura e não se ajoelhando diante dela para adorar. Não tomando meu nome em vão, mas respeitando meu nome, santificando meu nome, guardando o meu santo dia, obedecendo aos seus pais, não matando, não adulterando, não furtando, não dizendo mentiras a respeito do próximo e não cobiçando nada que seja do próximo. Então, viva dessa forma e você será agradável a mim.
Então, como observamos, os crentes têm sim obrigações para com a lei moral. Os crentes não estão debaixo da maldição dela. O crente não está mais debaixo da maldição da lei, mas os crentes estão debaixo da lei como uma regra de vida para viver de acordo com os seus ensinos, não adulterando, não roubando, não dando falso testemunho, etc. Essas obrigações o crente nunca deixou de ter. Deus nunca abre mão dessas obrigações. O crente deve, então, observar a lei moral do Senhor. O segundo tipo de lei é a lei cerimonial ou lei religiosa. Quanto a isso, a Confissão de Fé diz: foi Deus servido dar ao seu povo de Israel leis cerimoniais. Essas leis, em parte, se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais. Então, a gente percebe aqui que essas leis, essa lei cerimonial ou religiosa, ela se divide em duas partes. Então, numa parte, ela se refere aos nossos deveres religiosos, né, e espirituais, nossos deveres espirituais, e, em segundo lugar, ela se refere a deveres morais, Então, nós temos deveres espirituais para com Deus e deveres morais para com Deus também. Então, veja, voltando aqui à leitura da Confissão de Fé, diz que essa lei cerimonial, ela representa o culto, e ela é uma figura de Cristo, uma figura daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo fez, do sofrimento de Cristo, dos benefícios que nós adquirimos de Cristo. Ela fala disso, além dos nossos deveres morais para com Deus. Hebreus capítulo 10 e o versículo 1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então veja que a lei cerimonial aqui tem a ver com os sacrifícios que eram feitos diariamente. Os irmãos leem o livro de Levítico e também o livro de Hebreus, e vocês percebem lá a ocorrência dos vários sacrifícios que eram feitos diariamente. Nós encontramos tudo isso lá no Antigo Testamento. E interessante que Hebreus aqui diz que aqueles sacrifícios, bem como os sacrifícios de animais e os demais sacrifícios e ofertas, tudo aquilo era sombra. Nada era realidade, tudo era sombra daquilo que haveria de vir, né? E aqueles sacrifícios feitos no Antigo Testamento, nunca jamais, olha a ênfase do autor, nunca jamais pode tornar perfeitos aqueles que ofereciam os sacrifícios. Hebreus, nessa passagem que lemos, ensina que os sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras, né? Eram representações e figuras terrenas, falavam de coisas melhores que haveriam de vir. Então veja bem, você está andando e você percebe que alguém está atrás de você através de uma sombra que se projeta no chão. Você olha e tem uma sombra no chão e você percebe que tem alguém à sua volta. Então você olha pela sombra e você sabe que tem alguém atrás de você, mas você não sabe quem é. Então o que acontece? Aí você deixa de olhar para a sombra e olha para a realidade. Então você tem mais nitidamente, mais claramente a ideia de quem está atrás de você. Então, uma vez que você olhou para a realidade, você esqueceu a sombra, você não precisa mais da sombra. Então, tudo aquilo no Antigo Testamento, todos aqueles sacrifícios que havia no Antigo Testamento, a forma do culto do Antigo Testamento, aquele culto cheio de aparatos no Antigo Testamento, tudo aquilo era sombra, era figura, era representação de coisas melhores que seriam trazidas por Cristo quando viesse para cá. Porque a gente viu que a lei cerimonial representa Cristo, falava de Cristo, das graças de Cristo, da obra de Cristo, dos sofrimentos de Cristo, da salvação de Cristo. Então, uma vez que Cristo veio, a sombra ficou de lado. Uma vez que Cristo veio, eu não tenho mais que me utilizar da sombra. A sombra passou. Né? Então, Hebreus diz que entra ano e sai ano, e esses antigos sacrifícios, né, ou o Antigo Testamento, desculpem, o Antigo Testamento diz que entra ano e sai ano,
Né? E as pessoas faziam aqueles sacrifícios, né? E esses antigos sacrifícios eram repetidos o tempo todo, né? Contudo, eles não faziam realmente nada pelo pecador. Na verdade, aqueles sacrifícios não tratavam do pecado. Se tivessem feito algo realmente permanente e efetivo, não teriam de ser repetidos, né? Então eram sacrifícios o tempo todo sendo repetidos, mostrando que eles de fato não faziam nada de forma definitiva e efetiva pelo pecador. Daí tinha que estar o tempo todo repetindo o sacrifício. Vamos fazer aqui uma ilustração. Imaginemos que você esteja com uma tosse horrível, aquela tosse de cachorro, né? Sabe o que é tosse de cachorro? Então você está com aquela tosse de cachorro horrível. Aí eu chego para você e lhe ofereço um vidro de remédio e digo assim, tome isto, você ficará curado. Aí você toma aquele remédio, mas não se sente melhor, toma de novo e mais outra vez. Anos depois, você ainda está tomando aquele remédio. E você não fica bom daquela tosse. Então a pergunta é, do que adianta o remédio? De nada, você faz anos que toma aquele remédio e não para de ter aquela tosse horrível. Então prova é que você continua tossindo, apesar de estar se medicando. Tudo o que o remédio faz é lembrar que a sua tosse realmente tem de ser curada, né? Então o remédio diz que você vai tomar o remédio e o remédio lembra que você vai tomá-lo porque você está tossindo ainda, você não ficou bom. Então, trazendo isso para o sacrifício do Antigo Testamento, nós afirmamos o seguinte: se os sacrifícios do Antigo Testamento realmente tivessem tratado o pecado, as consciências do povo teriam sido purificadas. Mas isso jamais ocorreu, né? Daí o povo estava sempre fazendo sacrifícios, Tudo o que os sacrifícios conseguiam era lembrar constantemente ao povo de seu pecado e sua necessidade de purificação. Então o tempo todo o povo sendo lembrado dos seus pecados e então o tempo todo fazendo aqueles sacrifícios. Esses sacrifícios faziam parte da lei cerimonial, que foi abolida por Cristo. Elas, aquela lei cerimonial, envolvia o templo como um lugar central e único do encontro de Deus com o seu povo, os sacerdotes, suas vestes, os sacrifícios feitos por eles todos os dias, as festas como lua nova, trombeta, sábados, Páscoa, etc. Quanto a estas leis, a Confissão de Fé informa que estão todas abrogadas sob o Novo Testamento. Então, um resumo da lei cerimonial é que a lei cerimonial, o que envolvia a lei cerimonial? O templo. O templo era um lugar sagrado, o culto era lá, representava a presença de Deus. Então, hoje nós não temos mais o templo como um lugar sagrado e único da presença de Deus. Nós não dependemos do templo para cultuar a Deus. Nós cultuamos hoje no templo, mas também cultuamos em casa, no ônibus, no metrô, no Uber, no táxi, na moto, na bicicleta, caminhando. Nós cultuamos a Deus em todo canto. No Antigo Testamento, o lugar do culto era o templo. Ele era sagrado. Mas o templo apontava para o corpo de Cristo, apontava para Cristo e para a sua igreja. Então, uma vez que Cristo veio, o templo era figura, a figura passou. O templo era sombra, a sombra passou. Fazia também parte do culto do Antigo Testamento os sacerdotes com aquelas vestes bonitas, maravilhosas, e os sacrifícios que eles realizavam. Nos dias do Novo Testamento, Cristo cumpriu a função de sacerdote e sacrifício. A diferença entre o sacerdote do Antigo Testamento e Cristo é que os sacerdotes ofereciam um sacrifício que era diferente deles. Então aqui estava o sacerdote e aqui estava o animal para o sacrifício. Então o sacerdote pegava o animal e sacrificava. Mas nos dias do Novo Testamento, Cristo ele juntou em si essas duas figuras. Cristo foi ao mesmo tempo o sacerdote e ele foi o sacrifício. Então Cristo não ofereceu um animal em sacrifício, mas ele se ofereceu a si mesmo. Então nós hoje não temos mais
sacerdotes para oferecer um sacrifício a Deus, porque Cristo é o nosso sacerdote. O sacerdote apontava para Cristo. Quando Cristo veio, cumpriu essa função sacerdotal, cumpriu o ofício sacerdotal. E da mesma forma, não temos mais hoje que sacrificar cordeiro nenhum, animal nenhum, porque Cristo assumiu também o papel do cordeiro. Ele se sacrificou. Então, ele foi o sacerdote que se sacrificou. Ele conduziu a ele mesmo até o altar da cruz e ele se sacrificou em nosso lugar. Aí sim, aí quando Cristo se ofereceu a si mesmo em nós, em sacrifício perfeito, assim, aí ele tratou de vez o problema do nosso pecado. Ele tratou do nosso pecado, de sorte que Hebreus diz que uma vez que esse sacrifício de Cristo foi perfeito, ele não requer repetição, porque aquilo que é perfeito não requer repetição. Além do mais, fazia parte da lei cerimonial do culto do Antigo Testamento, guardar a festa de lua nova, trombetas, sábados, né? Sábado do sétimo dia, tudo fazia parte do culto do Antigo Testamento, a Páscoa, então, tudo isso aí passou. A Constituição de Fé diz que todas estas leis cerimoniais estão abrogadas sob o Novo Testamento. Cristo veio e cumpriu essas leis na sua vida e aboliu essas leis. Algumas passagens quanto a isso. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Veja agora, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, o Cordeiro Pascal apontava para Cristo. Cristo veio e cumpriu o papel do Cordeiro Pascal. Aquele Cordeiro Pascal era sombra. Então, quando Cristo veio, nós não olhamos mais para a sombra, olhamos para a realidade que é Ele. Efésios capítulo 2, versos 15 e 16 diz: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeu e gentil, em si mesmo, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Então Cristo, mediante sua morte na cruz, acabou com as leis cerimoniais. Nós não precisamos mais das cerimoniais, porque tudo aquilo ali apontava para Cristo e Cristo veio e cumpriu aquelas leis cerimoniais. A mesma coisa, Paulo diz em Colossenses capítulo 2, 14, 16 e 17. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, note mais uma vez aqui que Paulo, aqui a Bíblia aqui atrás de Paulo agora, menciona que as coisas do culto cerimonial do Antigo Testamento eram sombra das coisas que haviam de vir. Então, a sombra aponta para a realidade. Quem é a realidade? É Cristo. O templo, o tabernáculo apontava para Cristo. Era sombra de Cristo. Os sacerdotes, os sacrifícios eram sombra de Cristo. Quando Cristo veio, nós não olhamos mais para a sombra. Eles tipificavam Cristo, apontavam para Cristo. Quando Cristo veio, tudo isso aí passou. Não temos mais nada a ver com aquele culto do Antigo Testamento cheio de cerimônia. Então, hoje, irmãos, nós não carecemos, repito, de sacerdotes, nem de sacrifícios, nem carecemos de um lugar central e único para adoração, porque Cristo cumpriu plenamente a lei cerimonial. Certamente, no caso aqui do templo, por exemplo, o templo é importante para nós como um lugar para onde convergem todas as pessoas, para onde todas as pessoas vêm. Para que cada um não fique isolado, então nós construímos um lugar para onde todo mundo sai de sua casa e vem para aqui, para que todos possam cumprir o seu objetivo. Então, a igreja nunca deixou de fazer isso. Embora o templo não seja mais sagrado, ele é importante. Ele é importante como ponto de encontro dos crentes que vêm de vários lugares, para que ali eles ofereçam um culto ao Senhor. Então, historicamente, isso sempre foi assim. A igreja entendeu que o valor sagrado do templo passou, mas o valor sentimental, por assim dizer, do templo continua como sendo um lugar para onde todos os crentes vêm, e ali eles cantam, eles oram, eles ouvem a pregação, eles participam dos sacramentos da igreja e eles têm comunhão com os irmãos. Então, o templo é importante. Ele não é sagrado como no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento ele apontava para Cristo, mas ele é importante para os nossos objetivos de cultuar a Deus. Então, Cristo cumpriu plenamente a lei cerimonial, de sorte que nós não estamos mais debaixo dela. O terceiro e último tipo de lei é a lei civil ou judicial.
Israel no Velho Testamento era uma igreja, a gente já viu, era uma igreja. E como tal, recebeu leis cerimoniais, né, bem como as leis morais. Mas também Israel era uma nação, Israel era um país, Israel era um corpo político. Na época do Antigo Testamento não havia distinção entre igreja e nação. A igreja e a nação estavam ali juntas. Né? Então quem pertencia à igreja automaticamente pertencia à nação. Quem pertencia à nação automaticamente pertencia à igreja. Então, igreja e nação no Antigo Testamento estavam juntas. Né? No Novo Testamento é que há essa separação. Então, Israel de um lado, igreja do outro. Israel como nação, como país de um lado e igreja do outro. No Novo Testamento há esse desmembramento, há essa separação. Mas no Antigo Testamento, Israel era ao mesmo tempo uma igreja e um corpo político, uma igreja e uma nação, uma igreja e um país. E como país que Israel era, Deus deu a Israel leis civis. Deu a Israel leis civis. Os capítulos 21 e 22 de Êxodo, que a gente falou lá em cima, são um desdobramento disso aí. Dessas leis civis que Deus deu a Israel para dirigir Israel como sociedade, dirigir Israel como nação. Do que essas leis tratam, as leis civis tratam? Elas envolviam o modo como a sociedade israelita deveria tratar algumas questões, como escravatura, violência de uma forma geral, né? O roubo, o assassinato. Né? Então, estas leis estipulavam o que deveria acontecer com quem quebrasse um desses mandamentos. Então, Israel, como nação, por exemplo, Deus estipulou em Israel a pena de morte. Então, quem se envolvesse, por exemplo, com roubo, com assassinato, era punido dessa forma. Hoje a igreja ela não é uma nação, ela é separada da nação de Israel. Então a igreja hoje não tem o poder da espada para matar ninguém, para apedrejar ninguém. Então o que a igreja faz hoje é disciplinar. O crente que é envolvido em violência, o crente que é envolvido em roubo, em assassinato, ele é disciplinado, mas a igreja não mata, porque a igreja não tem esse poder, porque a igreja não é mais um país, a igreja não é um Estado, ela hoje é separada do Estado de Israel. Né? Então as leis civis que Deus deu a Israel são semelhantes às leis civis que a gente tem hoje. Todo país tem lei civil. O Brasil tem sua lei civil, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Chile, Argentina, o Japão, a China, todos os países têm suas leis civis, onde os crimes devem ser tratados. Então, como irmãos, a igreja hoje não é mais um país, ela não está mais ligada a Israel como nação, ela se desmembrou de Israel como nação. Então, uma vez que nós não somos mais, não pertencemos mais ao país de Israel, não estamos debaixo desta lei, pois esta lei foi dada exclusivamente a Israel como um corpo político, como uma nação. Hoje, a igreja não está mais vinculada a Israel como um país, por isso essas leis não servem para a igreja dos nossos dias. Então veja, o que a gente aprendeu aqui da confissão de fé, que nós temos as leis moral, cerimonial e civil. Cristo aboliu a lei cerimonial e Cristo aboliu a lei civil, porque agora a igreja está separada de Israel como nação. Porém, Cristo não aboliu a lei moral. Essa lei moral não passou. Então, o crente continua devedor da lei moral de Deus, que é resumida nos 10 mandamentos. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, 17, Jesus diz: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então Cristo veio e cumpriu a lei cerimonial, por exemplo, que ele cumpriu e abrogou. Mas os 10 mandamentos, embora ele tenha vivido plenamente os 10 mandamentos, ele não abrogou os 10 mandamentos, ele não anulou os 10 mandamentos. Então o crente continua debaixo de obrigação com os 10 mandamentos. Então o crente não deve
não deve ter outros deuses dentro do Senhor, não deve fazer mais de escultura e se ajoelhar dentro delas, o crente não deve tomar o nome de Deus em vão, o crente não deve quebrar o dia do Senhor, o crente não deve desonrar seus pais, mas deve obedecer seus pais, o crente não deve matar, não deve adulterar, não deve furtar, o crente não deve dizer mentiras do seu próximo e não deve cobiçar nada do seu próximo. Esses mandamentos permanecem intactos para nós hoje. Eles não foram abrogados. O que foi abrogado foram as leis civil e religiosa ou cerimonial. Na minha conclusão, eu quero trazer aqui um comentário de João Calvino a respeito da lei. Calvino fala sobre o tríplice uso da lei. Então isso aqui é a nossa conclusão. Calvino fala sobre o tríplice uso da lei para mostrar a importância da lei na vida cristã, da lei moral, não da lei civil e não da lei cerimonial, mas da lei moral. Então Calvino diz que o primeiro uso da lei é que ela é dada para ser como um espelho, né? Então a lei de Deus é um espelho de santidade e da nossa iniquidade. Veja, enquanto a gente olha para a lei e a gente vê que Deus é santo e ao mesmo tempo a gente vê que a gente é pecador. Então a lei mostra essas duas coisas. Ele é um reflexo do caráter de Deus, aquilo que eu disse lá na frente, lá atrás, mas também é um reflexo do nosso caráter. Nós somos pecadores. Ela aponta para os nossos pecados. A lei nos diz muito sobre quem Deus é e traz à luz a nossa imoralidade. A lei de Deus tem o propósito de mostrar quem Deus é e quem nós somos. Em sua visão, de Isaías, que eu já citei para vocês, Isaías teve uma compreensão de quem Deus é e de quem ele é. Ele compreendeu que Deus é santo e que ele é pecador. Lembra? Ele diz assim, ai de mim, eu vou perecendo, porque os meus olhos viram o rei, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Lembra? Então, Isaías, quando viu Deus, ele viu a si mesmo também. Então, quando a gente se vê aos olhos de Deus, a gente percebe que Deus é santo e a gente percebe que a gente é iníquo, que a gente é pecador, a gente percebe a nossa iniquidade. A lei revela nosso pecado, mas ela não pode nos purificar, ela só pode nos condenar. Aí o que acontece? Uma vez que a lei nos condena, Deus nos amou e mandou o seu Filho, Jesus Cristo, que mediante seu sangue derramado, nos livrou do castigo da lei. Cristo derramou o seu sangue para purificar os pecados de todo aquele que crê nele. O segundo uso da lei, que segundo Calvino, é que a lei foi dada para restringir o mal. A lei foi dada como restrição do mal. Deus dá sua lei para que o homem não faça todo o mal que deseja fazer, né? Ou seja, a lei existe. Então, quando o homem pensa em fazer algum mal, cometer algum pecado, algum crime, aí ele pensa, se eu fizer, eu vou sofrer as consequências. Então isso serve de freio para que ele pense, reflita e não quebre a lei, não peque. A lei de Deus é uma restrição contra todo pecado. Calvino diz que este propósito ocorre por meio de suas amedrontadoras denúncias e o consequente medo do castigo para restringir aqueles que não têm nenhuma consideração pela retidão e pela justiça. Ou seja, já que o homem por ele mesmo, ele não quer andar na retidão, não quer andar de forma correta, não quer andar de forma honesta, então Deus estabelece sua lei. E nessa lei nós temos as amedrontadoras ameaças de Deus. Então o homem, com medo dessas ameaças, aí ele se refreia de praticar o mal, né? Apesar de que tem vários, né, que não tem nenhum respeito pelas leis de Deus, mas aí eles serão punidos por essa lei. E o terceiro uso dessa lei, segundo Calvino, é que ela foi dada para revelar o que agrada a Deus, né? Ou seja, a lei é a revelação da vontade de Deus. Em sua lei, Deus nos diz o que ele quer que nós façamos e o que ele não quer que façamos. Então, na lei, nós encontramos isso, né? Deus diz, faça isso, não faça aquilo. Por exemplo, nos 10 mandamentos, Deus diz assim, não tenha outros deuses diante de mim, não faça isso, não faça mais de escultura, por exemplo. Aí ele diz, honre seu pai e sua mãe. Então, na lei de Deus, nós temos Deus dizendo, não faça isso e faça aquilo. Então, como filhos renascidos de Deus, a lei nos ilumina quanto ao que é agradável ao nosso Pai e a quem buscamos servir. O cristão deleita-se, ou pelo menos deveria deleitar-se na lei de Deus. Em João 14,15, Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, o crente deve amar a lei de Deus
e esse amor pela lei, deve amar a Deus, e esse amor a Deus será visto na sua obediência à lei de Deus. Portanto, meus irmãos, nossa aula hoje falou sobre os 3 tipos de lei no capítulo 19 da Confissão de Fé, que tratam da lei moral, da lei civil, da lei religiosa e da lei civil. Então, a lei moral permanece intacta para nós hoje. Devemos andar de acordo com ela como norma de vida, não para sermos salvos, mas como uma forma de obediência a Deus. Mas quanto à lei cerimonial e à lei civil, nós não temos mais nenhuma obrigação, porque Cristo veio e aboliu estas leis. Ok, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Um grande abraço para todos. Amém.